Fala, berrecas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Lara, terapeuta ocupacional e estudante de psicologia. E eu estou aqui com o... Eu, psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. Para você que está aqui pela primeira vez, que nem eu já disse, escutando esse podcast na sua casa, na academia, no CrossFit, que nós temos um convidado fitness aqui hoje, se deliciem que esse episódio será muito legal. Ao meu lado tem meu grande amigo... Legal que ele soltou eu, que eu sempre solto, né? Eu, Luciano, psicólogo Luciano Martarelli Moreno, vulgo Luciano Berreca. Estou aqui, tenho uma satisfação imensa de poder bater esse papo aqui com o nosso convidado, Rodrigo Boa Vista. E vou passar a palavra aqui para o nosso queridíssimo Voz de Veludo, que está aqui hoje, dando a graça dessa voz que todo mundo gosta e fazendo os comentários tão bacanas que ele sempre faz, né? Ô, pessoal, beleza? Sou Pedro Cardoso. Pedro Quaresma Cardoso, estou aqui com vocês, sempre ajudando nos comentários e ajudando na curadoria dos convites, nos bastidores. Tamo junto. Ô Pedro, eu já ia perguntar, quem que é Pedro Cardoso, Pedro? O que é isso? Pois é, cara. É meu terceiro nome. Mas estamos aqui, então, com um convidado que tem se tornado uma referência, apesar de jovem, tem se tornado uma referência em ACT, no Brasil. Queria perguntar para você, Rodrigo Boa Vista, quem é você na fila da terapia baseada em processos? Olha, Pedro, primeiro agradeço o jovem, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouquinho essa sensação, tá? Mas, de qualquer modo, fico lisonjeado aqui pelo convite de vocês. Eu sou o Rodrigo Boa Vista, sou psicólogo, sou mestre em análise do comportamento, sou especialista em clínica comportamental, tenho estudado aí um bocado de terapia de aceitação e compromisso ao longo desses últimos 10 anos, e já há alguns aninhos também estou aqui no universo do transtorno do espectro, nossa, que confusão que eu fiz, no espectro do transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, que eu acho que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? E ainda tem esse papo aí, né, Lucas, de CrossFit, né? Nas últimas participações aqui que eu tenho feito, isso tem aparecido um bocado. Daqui a pouco eu estou mais crossfiteiro do que terapeuta. Inclusive, você já fez o link de psicologia, né? Opa, perdão, Pedro. Então, eu ia comentar que nós fizemos uma live, eu, o Rodrigo Boa Vista e o Jazz, e o assunto foi esporte também. O Jazz gosta de lutar boxe, agora parou um pouquinho, acho. O Rodrigo gosta de CrossFit. E eu já tinha feito essa pergunta para ele, falei, quem é você no boxe de CrossFit? Eu perguntei isso para ele uma vez. Exatamente. Por isso que eu resolvi mudar a pergunta, perguntar da terapia baseada em processo, porque eu sei que é uma boa provocação para começar uma conversa, sabe? Esses berrecas aqui estão muito fitness, né, gente? Que orgulho. Então... eu acho, Lara, desculpa te interromper, eu como o cara mais fit aqui do grupo, né, sou o único aqui que não pratica nenhum tipo de esporte, né? Porque a Lara dança, o Lucas jiu-jiteiro, Pedro surfista e o Rodrigo crossfiteiro, eu estou passando vergonha aqui, né, por assim dizer. Você levanta a copa, Luciano, você é um atleta também, do novo milênio. Então, assim, Rodrigo, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, você pode falar para a gente, para a nossa audiência, aí, com poucas palavras, como é que funciona o modelo de intervenção da ACT, que é a sua área aí principal, né, de estudo, acredito? Lara, primeiro que é difícil falar em poucas palavras, né? E se me deixar falando aqui, eu vou longe. Mas vamos lá. A terapia de aceitação e compromisso é um modelo de terapia contextual, né? Ou seja, ela brota aí por volta dos anos 1980 e se propõe inicialmente a fazer uma tradução do que era a terapia cognitiva do Beck, do Ellis, e vai, né, com o passar aí dos anos, se desenvolvendo enquanto um modelo próprio, né, bem estruturado, epistemologicamente coerente, né, dentro ali das suas premissas filosóficas e dos seus campos teóricos, né, como é a teoria das molduras relacionais, e vai se propor a ser um jeito de intervir sobre o sofrimento clínico, né, a partir de um viés que é de compreensão dos fenômenos de sofrimento à luz da linguagem, tá? Um monte de palavra esquisita, nada mais é do que a gente sofre para além da contingência direta, né? A gente sofre para além daquilo que a gente experiencia na pele, né? Parece que a gente sofre também pelo que a gente diz estar vivendo, tá? E a ACT, ela se propõe a ser justamente esse tipo de modelo. Ela vai fazer intervenções nesse universo, no campo simbólico, né? No campo da linguagem. Então, o
o modelo de intervenção ele é todo dirigido para a gente identificar, né, quais são as funções comportamentais exercidas pelo comportamento verbal e qual é o impacto do comportamento verbal dentro dos próprios fenômenos, né, de contingência direta que a gente vai vivendo, né? Então, parece que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente imagina, altera o modo como a gente vai vivendo a vida, né? E, geralmente, quando a gente olha para as condições clínicas, né, aquilo que vai parar no nosso consultório, um pedaço importante desse universo está marcado justamente por esse tipo de fenômeno, que é o que a gente vai chamar de governança verbal, né? Então, quando o indivíduo se comporta, né, no mundo, ele está sob efeito não só das contingências diretas, mas também sobre contingências com função derivada, né, aquilo que a gente vai herdando, né, a partir do comportamento simbólico. Tá? Então, a ACT está aí, nesse universo, né? Então, vamos atuar para que a vida do indivíduo ela não seja impactada, né, de maneira negativa pelo efeito da linguagem, ao mesmo tempo em que a gente vai promovendo contato com o mundo a fim de produzir reforçadores positivos. Tá? Poucas Rodrigo, palavras, vacilei, né? Um monte de palavra. nada, eu acho que você foi muito bem, cara. E não querendo te cortar, Lara, mas já te cortando, só queria emendar uma pergunta que é um assunto do momento. E eu queria entender um pouco como a ACT se insere dentro da terapia baseada em processos, né? Que são duas ideias propostas pelo mesmo autor, né? Claro, acompanhado de uma série de pessoas que pensam junto com ele, Steven Hayes, mas eu queria entender um pouquinho o ponto de vista da ACT, né? E como ela se encaixa dentro da terapia baseada em processos. Pedro, eu acho que a gente está vivendo justamente esse momento, né, dentro né, da literatura em ACT, né, descobrindo quais são, de fato, os processos comportamentais que provocam as mudanças, né, que os proponentes do modelo dizem que ela promove, né? Então, se a gente não está atuando diretamente na contingência, né, se a gente não está fazendo manipulação de ambiente físico, né, se a gente não está atuando, por exemplo, com economia de ficha, se a gente não está fazendo, né, uma exposição com prevenção de resposta do modo como a gente geralmente tem na cabeça o que é um EPR, né? O que a gente está fazendo, né, de fato, quando a gente promove intervenções com característica, né, de aceitação, com característica de difusão cognitiva, né? Quando a gente promove, por exemplo, contato com valores, quando a gente está preocupado, né, com o momento presente, né, e com o estabelecimento de um self como contexto, né? Que processos comportamentais são esses, né? E aí, cara, eu acho que a gente pode pensar a ACT como um modelo, de fato, baseado em processo de mudança de comportamento e que a gente ainda precisa desenvolver. Que processos são esses, né? Então, hoje a gente já fala em aceitação como processo, né? O que eu ainda tenho algum grau de desconforto para admitir, dado que eu, como analista do comportamento de laboratório, né, me sinto muito mais à vontade quando eu tenho os conceitos operacionalizados e com um pezinho mais, né, dentro do universo experimental do que no universo, né, do senso comum. Mas eu te diria que pensar mudança de comportamento a partir do contexto de flexibilidade psicológica, né, que é o objetivo da ACT, né, eu acho que ajuda demais a gente sentado na cadeirinha de terapeuta, né, e também a gente que vai para o laboratório investigar por que a ACT funciona, né? Então, se a gente pensa em flexibilidade psicológica como um processo, né, que envolve uma série de respostas, por exemplo, exposição à contingência direta, desenvolvimento de reforçadores positivos, ativação comportamental, tudo isso dá para a gente englobar nesse grande nome chamado flexibilidade e dá para a gente encaixar ali, né, dentro de uma premissa de o que eu preciso alterar, né, dentro do repertório do comportamento do meu paciente para que, de fato, haja uma melhora clínica substancial, né, que promova uma vida mais valiosa, que promova, aí, às vezes, até mesmo uma atenuação de sintomatologia, né? Então, eu te diria assim, a ACT conversa diretamente com a psicoterapia baseada em processo, né? Só que eu acho que hoje em dia ainda é muito mais fácil pensar a ACT a partir, né, da sua perspectiva manualizada do que a partir da sua perspectiva processual. Eu acho que a gente consegue, inclusive, ensinar a ACT, né, de uma maneira muito mais didática, talvez até mesmo por tradição, né, a partir desse viés de evidência, dizer, olha, estamos aqui produzindo evidência por conta desse tipo específico de intervenção, do que por conta de uma atuação dentro desse processo comportamental que a gente ainda não consegue nem descrever muito bem.
tá? Então, assim, conversa, só que eu acho que ainda não é um diálogo íntimo, né? Assim, no sentido de somos melhores amigos e somos, inclusive, intercambiáveis, como me parece que é a proposta do Stephen Hayes, né? De olha, se tem uma psicoterapia que é a psicoterapia, que é né, o paradigma de terapia baseada em processos, seria a terapia de aceitação e compromisso, né? Então, dá para acreditar, mas não sei se tanto, né, ainda. Ou talvez eu que não tenha ainda conhecimento suficiente para te dizer isso. Tá? Clara, você vai falar alguma coisa? Aproveitar o gancho aí do Quaresma, da terapia baseada em processos, também estou aqui com o meu livro, que inclusive eu ganhei da Díade, né? Eu faço curso lá na Díade, deixar aqui, né? De recomendação para o pessoal. Acho que vai terminar em março, né, Pedro? Mas as aulas continuam disponíveis na plataforma, né? E tá incrível o curso, não perca. Show de bola. Rodrigo, para a gente entrar então no segundo tópico da nossa conversa, como nós dissemos no começo, que seria ACT e TOC, né? Como que a ACT pode ajudar a cuidar do TOC? Cara, eu acho que primeiro a gente precisava pensar o que é o TOC, né? Então, diferentemente, né, do que parece, né, o TOC é uma condição super comum, né, em termos de condição clínica, né? Então, a gente tem hoje aí estimativas no mundo que vão mais ou menos de 2,3% a 3% da população mundial tá afetada pelo quadro de TOC, pelo menos em algum momento da vida. E quando a gente fala de Brasil, né, a gente está olhando para um dado que é ainda mais gritante. Tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem de 6% a 7% da população encaixando no diagnóstico em algum momento da tua vida. Né? É um quadro super debilitante, né? Um quadro que, de fato, promove uma condição muito crítica em termos de déficits familiares, déficits laborais, déficits sociais. É um indivíduo que tende a empobrecer muito, né, assim, as suas fontes de reforçadores positivos, né? Então, é um cara que naturalmente ele vai ficando com a vida bem pouco recheada, né, bem pouco pulverizada. E é um cidadão, uma cidadã que geralmente está ali marcada tanto por quadros de obsessão, né, que são aí eventos privados, por exemplo, pensamentos, imagens, memórias, ou qualquer tipo de elemento que se apodera do teu campo de consciência. Então, as obsessões ela têm essa característica de serem intrusivas, né? Então, elas estão para além do seu domínio, né? Então, elas simplesmente entram no teu campo de consciência e, além disso, elas provocam um grau de desconforto, né? Então, não necessariamente o paciente consegue descrever qual é esse desconforto, ele só sabe descrever muitas vezes que aquilo ali é ruim e que ele precisa fazer alguma coisa com aquilo, tá? E aí, a gente já começa a ter uma conversa muito importante entre o modelo de intervenção da ACT e o tratamento do TOC, né? Então, essas experiências automáticas, né, em que há quase que um acoplamento entre pensamento e ação, é o campo assim, mais rico para quem está fazendo intervenções de característica baseada aí em ACT, em aceitação. Tá? Então, o paciente TOC é esse cidadã que vem marcado por essas obsessões e ou também por compulsões, tá? Então, o TOC ele não necessariamente implica obrigatoriamente compulsões, mas o que a gente sabe é que 96%, pelo menos aí, né, se eu não estou enganado, acho que sim, 96% dos pacientes eles vêm apresentando essas duas condições clínicas, né? As compulsões elas têm geralmente essa característica de serem ações, às vezes públicas, às vezes encobertas, o que torna o tratamento ainda mais difícil, tá? Quando a gente está diante de rituais que são encobertos, que tem como função, né, a eliminação das obsessões. Tá? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o paciente aprende maneiras de dar conta, né, daquele elemento que aparece ali de forma intrusiva e produzindo tanto desconforto, né, e isso aí vai gerando, né, essa condição eterna, né, de um ciclo ali de reforçamento negativo, em que a gente vai observando a vida ficando cada vez mais quadrada, né, então a gente vai produzindo estereotipia comportamental. Essas condições, elas não têm a ver, muitas vezes, com o que a gente, no senso comum, chama de TOC, né? As pessoas falam, eu arrumo minhas camisetas no armário por cor. Você tem TOC. Ou a pessoa que arruma a mesa, né, ali de uma determinada maneira. Eu tenho TOC, eu faço isso porque tenho TOC. Lá no box do CrossFit, né, a turma arruma as anilhas, né, no lugarzinho certo, porque eu tenho TOC. Você só joga o kettlebell nos 90 graus, né? Tem que fazer ali. Né?
Não, Quem é fez isso aí que a gente... Quem fez o 5S tinha toque também, né? Você falou das anilhas, 5S, aquele programa 5S, colocou não sei o quê, tira, devolve para o mesmo lugar, não sei o quê, um programa que fez uma fama O danada. que é isso aí? Programa de organização empresarial. É um programa de Sim. organização empresarial. Já ouviu falar, Pedro, do 5S? Já ouvi falar assim. E eu estou pensando aqui, cara, o 5S é um programa que as empresas usam lá para diminuir a quantidade de acidentes de trabalho, para organizar melhor as coisas. Tem lá um detalhe. Mas, bom, acho que não vem ao caso. Estou pensando aqui, Rodrigo, Pedro salvou você, Luciano, porque tava todo mundo aqui com cara de interrogação de o que esse cidadão tá falando, que S é esse, Jesus? Poxa, Cara, louco. quando a gente É fala um de... negócio chinês que é fantástico, assim, os chineses são bem organizados, né? Então ele organiza tudo, desde questão de comunicação, desde a questão de o ambiente de trabalho, tirou, coloca no lugar de volta. E aí esses 5S têm um significado lá que eu não lembro, mas achei que todo mundo ia pegar a referência, mas nem se usa muito mais. Você Desculpa, está Pedro. falando da estereotipia, né, Rodrigo? Eu fiquei pensando aqui se a gente pode pensar em um fator protetor em termos comportamentais, né, como redução de danos de alguma forma, é a variabilidade comportamental, né? É algo que protege o sujeito. Quando ele vai por um caminho e não tem mais como ir por aquele caminho, se ele tem um repertório amplo, ele adota outro caminho. Quem tem toque fica muito preso a isso. Isso. E aí a não ter repertório, fica muito restrito a um repertório específico. E para o terapeuta também é super difícil, né, cara? Porque quem já atendeu alguém que tem toque sabe, né? O assunto volta sempre o mesmo, você fica tocando nas mesmas conversas. Quando você começa a falar muito sobre aquele assunto, em geral, a ansiedade do cliente vai lá em cima e aí ele reduz ainda mais a variabilidade comportamental. Mas é um desafio para nós terapeutas também, que temos que conseguir ser flexíveis, né, e aprender a lidar de formas diferentes, às vezes com reverência, né, às vezes sendo um pouco mais duro. Tem várias formas de lidar, mas o terapeuta tem que ser flexível ali também para poder dar conta dos casos mais difíceis. Cara, eu te diria, Pedro, assim, que dentro da minha própria experiência clínica, né, os quadros de toque são aqueles que exigem o maior grau de criatividade num setting terapêutico, tá? Especialmente para a gente programar as exposições e tal, né? Recentemente estava até com um paciente, né, que estava me relatando ali umas obsessões que envolviam a sensação de aprisionamento, né? Então, ele tinha lá uns sonhos, tinha umas ocorrências na vida dele, que não vale a pena a gente entrar, mas que ele descrevia ali, né, a sensação de estar preso como algo que ele precisava evitar e tal. E lembrei ali, por acaso, né, de uma série do Netflix, que são As Prisões Mais Severas do Mundo, né, que eu costumava assistir com a minha namorada, né? E de repente aquilo ali virou uma oportunidade para fazer uma exposição, né? E aí ele me olha, cara, de onde é que você tira isso? De onde é que vem esse negócio? Porque se eu falar qualquer coisa vai aparecer uma possibilidade de exposição, né? E sim, a flexibilidade do terapeuta é um fator protetor não só, né, para o próprio terapeuta, né, como você está descrevendo aí, acho que mais tarde a gente pode discutir, né, quais são essas outras características aí da flexibilidade, mas especialmente para o tratamento. Né, tratamentos que também são engessados, que também são estereotipados, eles acabam reiterando o próprio processo de adoecimento do paciente. Né? Então, com esse próprio cidadão, né, que eu estava apresentando para vocês, a gente já está falando, inclusive, na possibilidade de usar o tratamento agora não como um tratamento de toque. Né? E isso inicialmente deu ali uma tela azul no paciente, que tipo, como assim eu não sou mais paciente toque? Né? Mas a proposta é justamente a gente ampliar essa perspectiva de identidade, né? Para além do toque, o que a gente é, né? O que a gente faz, e o que a gente faz com a própria terapia. Né? Rodrigo, fazer uma pergunta para você, que surgiu assim a partir do que a gente está conversando aqui. Qual que é o limite, né? Assim, o cuidado que o terapeuta tem que tomar para que uma sugestão não se torne um novo hábito obsessivo, né? Compulsivo, por assim dizer. Cara, é fantástica essa pergunta, Lucas, porque o que a gente vai observando, bicho, né, muitas vezes, então, só voltando aí nas informações, eu estava contando lá que tem algumas condições que elas não são necessariamente características de toque, elas podem ser o que a gente chama de SOC, né, são sintomas obsessivos compulsivos, que elas estão espalhadas aí em uma série de condições clínicas, por exemplo, na depressão, nos quadros de ansiedade, né? E outra dessas características importantes, cara, do tratamento do toque, é que os pacientes, eles demoram muito tempo para chegar para tratar, tá? Então, a gente tem uma estimativa aí de que um paciente, desde que ele percebe os primeiros sinais,
ele demora de 7 a 17 anos para buscar auxílio. Tá? E desses todos os pacientes que aparecem aí, metade recebe tratamento e menos da metade dessa metade recebe tratamento baseado em evidências. Tá? Então, de fato, a gente tem uma turma que é muito adoecida, né? E que, muitas vezes, acaba passando por, né, cuidados específicos que não são os ideais, né? Às vezes são até perigosos, né? E dentro desses perigos, né, é curioso como muitas vezes eu dou supervisão aí para terapeutas que imediatamente, quando identificam um quadro TOC, ele já vende para o paciente a ideia de fazer exposição. Né? Então, vamos fazer exposição com prevenção de resposta, porque é a modalidade terapêutica com maior grau de evidência, com um corpo de dados mais robusto e que promove, sim, mudanças comportamentais da ordem de 60% a 70% de sucesso quando aplicado adequadamente. Tudo verdadeiro, tudo fantástico. Só que, né, o que a gente acaba, muitas vezes, negligenciando, que tem a ver com a boa e velha análise funcional do caso, né, é que todo e qualquer repertório ele pode ser analisado enquanto um ritual ou uma compulsão. Né? Então, se você não tiver muito cuidado no modo como você desenvolve o repertório de exposição, que também já é um jeito de desenvolver flexibilidade comportamental, Pedro, a gente pode acabar produzindo um novo sintoma, que é a ritualização via exposição. E aí o paciente chega semana a semana, ou dia após dia, dependendo do contrato que você tenha com esse paciente, te pedindo novas e novas exposições. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é, tipo, por que esse cidadão está me pedindo tanta exposição? Porque, né, a exposição promove ali uma atenuação da obsessão, né, promove um alívio do sintoma, né? Ou será que, né, o que você vendeu como terapêutico, no final das contas, acaba se tornando um novo motivo para o cara buscar alívio e evitar o desconforto do próprio adoecimento? Por exemplo, quando a gente está olhando para esses indivíduos ali que tem um grau de tolerância e incerteza muito baixo, né? E aí o cara fica te pedindo exposição ou pedindo sessão de terapia, né, não como um jeito de cuidar de si, né, de promover bem-estar, mas um jeito de aliviar as próprias condições desconfortáveis que estão ali presentes. Né? Aprendi que na terapia eu fico melhor, então deixa eu fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais terapia. Tá? Então, é de fato uma linha muito tênue, a gente precisa ter um cuidado muito grande, tá, nessa avaliação, e se a gente está olhando para esse paciente com o olhar de quem está avaliando o próprio comportamento de terapeuta, a gente está mais protegido. Se a gente está só replicando manual, se a gente está ali protocolarmente tratando aquele indivíduo, bem possivelmente a gente vai cair nesse tipo de vacilo aí. Tá? Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, eu queria entender um pouquinho melhor essa questão da ACT, né, no tratamento do TOC. Então, você começou falando aí da questão, né, da obsessão, que seria correspondente aos pensamentos intrusivos, né, a questão da compulsão, que estaria mais voltada aos comportamentos observáveis ou não, né, e daí, assim, como é que fica essa questão da aceitação e do compromisso com a mudança da ACT? Onde que a gente localiza isso, tanto na conceitualização do caso, quanto na intervenção? Você pode falar um pouquinho para a gente? Clara, você foi agora maravilhosa, né? Porque eu comecei falando disso há umas 2 ou 3 perguntas atrás, larguei isso lá, né? E você agora está nos chamando de volta para a realidade, para o curso da nossa conversa, né? Como eu estava dizendo lá atrás, né? Paciente TOC é esse paciente marcado muitas vezes por essas experiências privadas, né? Que provocam algum grau de desconforto e que geralmente se envolvem em padrões que têm ali como função a atenuação desse desconforto, né? E a repetição, né, prolongada, né, crônica desses padrões aí de evitação acaba produzindo dano clínico, né? Acaba produzindo sofrimento clínico e que muitas vezes aparece nessa restrição, né, da vida do indivíduo. Quando a gente vai pensar, né, em mecanismos, Lara, de intervenção capazes de driblar, né, esse efeito, né, do paradigma da evitação, né, do paradigma do reforçamento negativo, não basta a gente ensinar o indivíduo a suprimir repertório. Tá? O que a gente tem aí em termos de concepção teórica, né, do TOC, lá desde os anos 1960, né, é de que o TOC aparece na medida em que há algum tipo de pareamento, né, de uma determinada situação com um evento que antigamente era neutro,
e a partir disso, toda vez que o indivíduo se submete a uma determinada condição e está diante desse aversivo condicionado, ele vai emitir uma resposta de fuga-esquiva, né, que vai ter ali como efeito a posposição desse aversivo, né? A pergunta que sobra é assim, como que um fenômeno privado, por exemplo, um pensamento, se estabeleceu como um aversivo condicionado a ponto de promover todo esse mal-estar e engendrar os repertórios de fuga-esquiva, né, como a gente observa nos rituais, né? Então, esse pedaço da relação, né, do estabelecimento da função de estímulos, a gente ainda não conseguiu rastrear muito bem, né, ou a gente não tem concepções teóricas que deem conta disso, né? Hoje, né, com o advento aí da teoria das molduras relacionais, com equivalência de estímulos, com tudo que a gente tem na área aí do comportamento simbólico, a gente já consegue, sim, fazer suposições um pouco mais refinadas e a gente compreender um pouco melhor por que linguagem se torna aversivo condicionado e promove repertório de fuga-esquiva, né? Então, não adianta a gente ensinar o paciente só a evitar o ritual, porque no final das contas a gente não está atuando na condição motivadora do próprio comportamento, que seria o impacto do aversivo condicionado, né? Então a gente precisa de algum tipo de intervenção que altere a função desses estímulos, bem como ensine um outro jeito do indivíduo reagir a esses eventos. E aí a terapia de aceitação e compromisso ela tem um impacto muito especial, né? Porque quando a gente pensa nos objetivos da ACT, né, como a gente estava discutindo mais cedo, Pedro, a gente sim vai falar em flexibilidade, né? E flexibilidade psicológica implica ampliação de repertório, o que tem a ver sim com variação, mas não uma variação despropositada, né? Mas é uma variação que tem aí como características, né, a sua sensibilidade à contingência, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro rastreando onde a gente está para que o nosso repertório acompanhe essa contingência direta, e a gente precisa sim estar conectado com a perspectiva de eficácia, né? Então, o comportamento ele precisa ser eficaz na produção de reforçador positivo, né? Então, flexibilidade não é só ampliar, é ampliar, estar sensível para mudar e produzir o que precisa ser produzido, tá? E quando a gente vai falar de toque, Lara, a gente está olhando justamente para o indivíduo que tem um repertório que funciona, porque, no final das contas, o ritual ele cumpre, sim, a função de evitação, ele atenua o desconforto produzido pela obsessão, mas, ao mesmo tempo, ele não promove contato com outros reforçadores. Então, ele funciona, mas nem tanto. E aí a gente precisa de um repertório alternativo para isso. Propostas da ACT, propostas da terapia de aceitação e compromisso. E se a gente viver esse desconforto enquanto a gente vive outras coisas a serviço desses reforçadores que foram ficando ao largo durante a tua vida? Ou seja, você está desenvolvendo um repertório que é o que a gente vai chamar de aceitação, porque no final das contas o que se promove aqui é um contato desprotegido com uma condição que é produto de contingência, ou seja, a gente não escolhe a ocorrência da obsessão, né? Por natureza ou por definição, a obsessão ela é intrusiva e incontrolável. Se você parte dessa plataforma de que você não vai ter controle disso, mas você pode ter controle do que você vai fazer com o teu comportamento a partir disso, aí sim a gente ganha espaço para atuar no mundo, tá? Então, em termos de objetivos da ACT, né, a gente vai promover a aceitação dessas condições que são incontroláveis, por exemplo, né, a ocorrência das obsessões, por exemplo, a tendência comportamental à compulsão, ao passo em que você vai desenvolver outros comportamentos que têm como função não atenuar a sintomatologia, mas alcançar aquilo que de fato vale na tua vida, tá? E para isso a gente vai precisar desenvolver, por exemplo, o que a gente vai chamar de desfusão cognitiva, que nada mais é do que a capacidade de observar a ocorrência dos fenômenos sem necessariamente atuar sobre eles. E isso aí a galera da teoria cognitivista fala sobre o toque já há muito tempo. Então, o problema para a galera do cognitivismo, do toque, é que existe uma conexão entre pensar e agir. E isso se deve aí a uma hipervalorização, uma superestimação das condições de risco, por conta das crenças centrais, blá, 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 né? Que são as discussões que eles têm por lá, mas que agora a gente, da análise do comportamento, já consegue olhar de outro jeito, que é determinados eventos privados adquiriram função evocativa,
tá? E aí a gente está olhando também para as condições motivadoras, né, as operações motivadoras e tudo mais, e a partir disso, o único repertório que esse indivíduo tem para emitir nesse exato momento é o repertório de evitação. E se treinarmos outras funções de estímulo? Por exemplo, ao invés de se livrar daquele desconforto, e se a gente observar o desconforto? Então, a gente está treinando função de SD para a obsessão, o que até esse exato momento não estava previsto no repertório, na vida, na cartilha da vida desse indivíduo, tá? Então, aqui a gente tem o contato com a aceitação, a gente tem o contato com a difusão, a gente tem o contato, por exemplo, com o desenvolvimento de valores, afinal de contas, essas vidas empobrecidas, elas vão sendo cada vez mais marcadas por uma restrição de contato com elementos que energizam a vida, e aí, se você investiga com o paciente, a primeira coisa que ele vai te dizer é o que ele sente falta, tá? E aí você já ganha espaço para estabelecer novos compromissos, tá? E aí a gente tem o modelo da ACT todo operando a favor desse paciente. Mais uma vez, falei um bocado quando você pergunta. Fala, Pedro, me perdoe. Cara, eu acho até que vai ficar fora de contexto. Eu ia fazer um comentário, eu acabei não fazendo, mas agora já abri o microfone, comento com você. Daria para fazer um paralelo entre a atividade física, uma coisa que eu sei que todo mundo gosta aqui, menos o Luciano, atividade física e exposição com prevenção de resposta? Porque, assim, a ACT gosta muito da utilização de metáforas, né, durante o contato com o cliente. Então, você, enquanto faz esporte, tem contato com uma série de estímulos aversivos, né? Ficar sem ar, sentir dor, ficar cansado, exausto, você quer parar, mas aquela atividade tem um objetivo que justifica todo aquele esforço, né? Enquanto você foi falando, eu fui imaginando a gente fazendo uma série de exercícios muito intensa e com vontade de desistir a qualquer momento, só que a gente não desiste, né? Porque tem um reforçador a médio e longo prazo que a gente deseja alcançar. Eu ia fazer esse comentário pensando mesmo na exposição de prevenção de respostas. Cara, tem duas coisas que eu queria falar a partir do que você está comentando, né? Sim, é um paralelo fenomenal, inclusive a gente muitas vezes usa isso na clínica, né? Conta, como que a gente vai desenvolver músculo se a gente não vai sentir dor no músculo quando está treinando, tal, né? Como que a gente vai, né, perder peso se não houver ali, né, o contato direto com o desejo de comer alguma coisa e a tentativa de manter ali o alinhamento da dieta, tal. Sim, eu acho que a atividade física ela tem o poder, né, de exponenciar essa perspectiva, porque fica muito claro, né, quando a gente está ali passando, né, pelo perrengue da atividade física e a gente pergunta, mas por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, por exemplo, quando eu treinava Muay Thai, né, eu estava tomando umas pancadas na cara. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo, gente? Né? O Lucas lá no jiu-jitsu dele, quando tem uma criatura apertando o pescoço dele... Pensa a mesma coisa. Oi! Né? Por quê? Mentira, ele gosta. E tem sim, né, alguma coisa que nos conecta com essa experiência, né? Então, fica fácil, né, usar como um análogo do que é a exposição com prevenção de resposta, né? O risco dessa analogia, Pedro, eu acho que está numa perspectiva meio sadomasoquista, né, de que a gente precisa passar pela dor para produzir as coisas que têm valor na vida e tal, né? E não é bem assim, né? A proposta da ACT é que a gente atue, né, nessas condições que são incontroláveis e que impactam, né, ou que se tornam um obstáculo na vida, né? Não é uma ode ao mal-estar, né? É tipo, você está cozinhando, eu falo muito disso, né, quando estou dando aula de ACT. Está caindo, você está cozinhando ali, você está cortando a cebola ali, fazendo seu mise en place, aí vai cair a faca no teu pé. Aí você, como está fazendo uma terapia com um terapeuta que orienta suas práticas pela ACT, vai olhar para a faca caindo na direção do teu pé e vai dizer, situação incontrolável, caia e fira o meu pé. Eu preciso aceitar a dor que vai ocorrer. Não! Né? Você vai arrancar o teu pé dali o mais rápido possível, né? E vai cuidar para que no próximo evento você tenha mais segurança ali no teu comportamento, né? Então, não é uma proposta terapêutica que implica em você sofrer para se sentir bem. Muito pelo contrário, né? A gente vai cuidar para que a gente não fique correndo atrás de se sentir bem, né? E isso acabe produzindo justamente os motivos pelos quais a gente não se sente bem na vida. Tá? Então, esse é um primeiro elemento. Dá para fazer uma analogia, é uma analogia excepcional, só que precisa ser utilizada com cuidado para que a gente não caia nesse erro de
ai, precisa doer para que a gente sinta valor nas coisas, tá? E o segundo elemento já é uma questão mais conceitual, né, que tem a ver com essa perspectiva de que o reforçador, né, que mantém o nosso comportamento, né, quando ele é marcado aí pelo contato com aversivos, ele está só em médio e longo prazo, né? Então, antigamente, por exemplo, quando a gente definia, né, o módulo de valores, né, na conceitualização dos casos via ACT, a gente falava que valores eram consequências de médio e longo prazo que serviam para energizar o repertório e tal, né? E no final das contas, a RFT, né, vai contar para a gente que não é bem isso, né? Quando a gente está ali no contato direto com o aversivo, existe um motivo presente para a gente estar por lá, né, que é o que a gente vai chamar de coerência, né? Então, é coerente estar ali, né, porque tem algum motivo bem importante, né? Já houve o estabelecimento de uma relação, né, reforçadora com a própria experiência do desconforto, né? Na galera do esporte, né, você já aprendeu que aquela dor, aquele coração acelerado, que aquela restrição, né, de oxigenação, aquilo ali também tem um componente reforçador bem importante no aqui e agora, tá? Então, o reforçador ele já está ali. A gente só precisa olhar com um pouco mais de carinho para ele. Boa, boa. Estamos indo para os nossos finalmente aqui, né? Luciano, deixa eu só fazer... puxar a tua orelha. Essa história de você se orgulhar de não fazer atividade física não tá com nada, tá? Não estou me orgulhando, não. Só são históricos de punições envolvendo atividades físicas. Então, assim, eu tenho um histórico negativo. Eu tenho um ombro esquerdo que anuncia chuva, a gente já falou isso em outro podcast aqui. Tá? Tem um tornozelo fodido também, então, assim, tudo, perdão. Cheio de história triste ele, né? Cheio de história triste. Tudo isso igual. O braço direito, que é o que segura o copo, ele é bom. Então é fácil, fica fácil, entendeu? Dentro do corpo da literatura da ACT, isso aí que você está trazendo para a gente aqui chama storytelling, tá? Que é um monte de narrativa que a gente vai construindo com função de fuga e esquiva. E aí, exatamente. Você perguntar para o paciente assim, por que você não mudou a tua vida ainda? Ele vai te contar umas histórias parecidas com essa. É porque eu tenho né, dedo podre, para não sei o quê. E minha mãe tem dor de barriga, e aí eu também tenho. Tipo essas coisas assim, eu sei. Eu sou de Áries, com ascendente em Áries. Isso, olha, boa. Faz tempo que a gente não faz essa pergunta do que do que são signos para você, mas eu não vou fazer ela, não. Mas é isso aí, ó, se me perguntar, já disse para você. Meu signo é Áries e o ascendente é em Áries também. Geralmente isso provoca um mal-estar nas pessoas. Tá vendo? Eu não faço ideia. Peraí. Deixa eu um comentário que eu ia fazer lá atrás, talvez até não tenha tanto tempo, não tenha tanto time agora, né? Mas assim, eu tenho um paciente específico que me fez estudar muito sobre toque. Esse cara, ele é fantástico. E assim, ele teve um histórico de desenvolvimento bem bacana. E uma das coisas que eu percebi, ali, observando e estudando, é a questão do ritual que o indivíduo com toque cria para lidar com seus próprios pensamentos, né? Então, ele acaba trazendo uma relação não contingencial, né? Então, eu preciso fazer isso porque senão vai acontecer aquilo. Ao invés de lidar com aquilo nos seus próprios pensamentos, ele acaba estabelecendo um ritual. Eu queria que você me falasse como que a gente lida com isso aí dentro da ACT. Você consegue me descrever um pouco? E aí eu vou te fazer uma última pergunta, que eu vou fazer já um merchan também aqui, a gente está aqui. Além da DIAD, né? Além da DIAD, onde que nós psicoterapeutas podemos buscar conhecimento para atuar com ACT em toque? Boa. Então, eu já vou começar aí por esse final, tá? Eu sempre recomendo os manuais, né? E agora, inclusive, a gente tem, né, publicado pela ArtMed, né, a segunda versão do manual de ACT, tá? Que foi traduzindo lindamente aí pela Mônica Valentim. Então, eu sou um grande adepto dos clássicos, e recomendaria também, né, para todo mundo o acesso, esse que está na mão aí do Lucas mesmo, tá? E recomendaria o acesso ao portal da Associação das Ciências Contextuais, tá? contextualscience.org, tá? E lá você tem uma aba chamada Recursos, e essa aba te possibilita acessar vídeos, cursos, audiobooks, podcasts, umas centenas e centenas e centenas e centenas de publicações dentro do universo da terapia de aceitação e compromisso, tá? Em português a gente ainda tem algumas outras coisas, né? Tem o livro da Micaele Saban, que tem feito um baita trabalho aí de difusão. A gente tem aí os cursos também que estão rodando aí do Thiago Alfredo, né? Tem uma turma legal aí fazendo um baita trabalho
né, para divulgar a ACT e mostrar o quanto que ela tem um potencial transformador na vida das pessoas, tá? Então, a tua pergunta, né? Tipo, poxa, como que a gente faz, né, para cuidar, né, dessa relação estabelecida de forma, às vezes, até espúria, né, entre uma obsessão e uma determinada condição ritualística, né? Como a gente estava conversando mais cedo com a Lara, né, Luciano, essa discussão envolve governança verbal, né? E o que a gente já sabe desde muito, muito tempo, né, é que governança verbal muitas vezes promove, né, o que a Yara Nico chamou lá atrás de insensibilidade às contingências diretas, né? E que hoje a gente sabe que não é, na verdade, uma insensibilidade, é, na verdade, uma sensibilidade a outros reforçadores, que são os reforçadores arbitrários, né? A proposta da intervenção é, inicialmente, ensinar o indivíduo a observar quais são as variáveis que governam o seu comportamento, tá? Então, esse que seria o módulo, né, de desfusão cognitiva. Então, a gente vai ensinar o indivíduo a olhar para o que mobiliza o próprio comportamento, né, para que haja ali o estabelecimento de uma relação nova, né, de comportamento, que é, antes era gatilho, usando essa palavra que está super na moda, né, gatilho para agir, agora vai ser gatilho para observar o impacto disso. Então, aquele clássico, né, a caneta está fora do local, então isso significa que alguma coisa muito ruim vai acontecer com algum membro da minha família. Então, o primeiro passo seria, observa o efeito de olhar essa caneta que nesse momento parece fora de lugar. Então, o que isso engendra no teu comportamento? Naturalmente, o que o paciente vai aprender a observar é que existem tendências comportamentais que surgem ali, né? É como se ele estivesse observando o aumento da probabilidade de emissão de uma determinada resposta, né? Que é o impacto de uma operação motivadora, né? Então, você ensina o indivíduo a olhar, e aí se a gente volta lá atrás, né, na psicologia experimental do Rachman, por exemplo, a gente está ensinando um repertório de autocontrole, né? Você está estabelecendo, você está ampliando, né, o delta T, né, ali entre a ocorrência do estímulo discriminativo e a emissão da resposta. E depois disso, você vai ensinar esse indivíduo o que ele pode fazer enquanto ele escolhe qual é o caminho que ele vai tomar naquele exato momento, né? Se atuar sobre essa caneta e sobre esse desconforto produzido pela imagem da caneta que parece fora de lugar encaminha para o alívio dessa condição, mas, em médio e longo prazo, vai promover uma reiteração do mecanismo de escravidão comportamental, como o Pedro sinalizou mais cedo, né? Ou se a gente simplesmente mantém o toque, muitas vezes eu uso essa metáfora no consultório, né? Eu materializo o toque, né, com os pacientes, eu dou esse privilégio, né, dele se tornar um substantivo, né? Ou se a gente deixa o toque gritando no ouvido, ao passo em que a gente vai viver a vida e deixa a caneta lá fazendo a função dela, que é nada mais, nada menos do que ocupar um espaço físico no mundo, né? Então, essa tomada de decisão, ela muitas vezes é secundária a esse primeiro passo que na psicoterapia cognitivista a gente vai chamar de distanciamento e na ACT a gente vai chamar de desfusão, né? E aí a gente já está promovendo o contato com valores, muitas vezes, porque a gente está ensinando o indivíduo a escolher com base, né, em outros elementos que não apenas a atenuação do desconforto, e a gente está estabelecendo compromisso, né, que é aquilo que de fato muda a vida do indivíduo, tá? Então, falei para te dizer assim, a gente vai ensinar o teu paciente a olhar para o que está acontecendo com ele e a gente vai ensinar alguma coisa para esse indivíduo fazer para tolerar esse desconforto. Show de bola. Rodrigo, muito gostoso ouvir você falar, inclusive, esse é um episódio que poderia durar mais tempo, mas sabemos também que você tem vários compromissos, nós também, porque somos réis mortais e precisamos trabalhar para sobreviver, não é mesmo? E gostaria de te agradecer, cara. Muito obrigado. Eu já tive a oportunidade de assistir, né, eu fiz o curso de formação em ACT. Pela atitude lá, você foi professor também. Então, meu, cara, eu já era seu fã naquela época, agora, então, escutando você falar dessa maneira tão acessível, né, ganhou mais pontos ainda comigo. Muito obrigado. Depois você me conta, eu posso trocar esses pontos pelo quê? Troca pelo quê? Troca pelo quê? Quilômetros de berrecas. Quilômetros de berrecas. Boa. Você ganhou a possibilidade de fazer uma live ao vivo pelo YouTube agora do canal. Ah, que privilégio. Gostei. Lara, você já faz o meio de campo aí, já adianta esse lado, já. Não perde tempo não, tá? Ele já gostou, então já sei. Já tá feita a venda já. Rodrigo, muito obrigado, cara. Muito bacana. Você tem uma didática fantástica, cara. Sua fala, ela é bem acolhedora, atende ali as nossas necessidades, prende em certos momentos. Eu acho que em certos momentos, quando você está falando, a gente fica, puxa, caramba, um negócio aqui, nossa, que legal.
Então, é fantástico, tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, né, nesse podcast, está aproveitando muito e tem muito a ganhar com a sua fala. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado por aceitar nosso convite, Rodrigo. Feliz pra caramba por poder trocar com você. E queria compartilhar com você o que eu estou pensando aqui, cara. Você é um daqueles terapeutas com quem dá vontade de discutir os casos, com quem dá vontade de fazer uma supervisão, com quem dá vontade de falar, pô, vem aqui ser meu terapeuta por um tempinho. Aquele cara acolhedor e leve, né? Porque às vezes a gente ouve algum professor falando, você fala, putz, essa pessoa conhece muito, mas eu não tenho vontade de aprofundar muito a conversa com essa pessoa, né? Pensando que Deve ser o CrossFit, Pedro. pois acho que assim, pensando que a terapia, né, e as supervisões correm para um lado muito mais pessoal e humanizado, né, isso vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos, acho que cabe bem e acho que você vai entender isso como um elogio. Então, Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite e espero para te assistir na live do canal dos Berrecas. Deixa eu só fazer uma correção aqui antes da gente finalizar, tá? O 5S foi desenvolvido pelos japoneses pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, desculpa aí se foi ofensivo para as outras culturas orientais, tá? Teve a função de auxiliar o Japão a se reconstruir durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Desculpa, fazendo a correção adendo. Aí, tá feita a correção, companheiro. Turma, muito prazer estar aqui, tá? Super obrigado, né? Vocês são muito generosos aí com os teus elogios, seja na perspectiva do modo como eu falo sobre o assunto, seja especialmente aí, Pedro, nesse teu comentário, que eu acho que sintetiza tudo aquilo que eu mais prezo dentro da minha prática clínica, né? Alinhar ali o que eu tenho em termos de conhecimento teórico com a capacidade de me sensibilizar e de me aproximar das pessoas, né? E muitas vezes isso assusta um pouco, né? Tem alguns pacientes que chegam acostumados com outro modelo de terapia, né, muito mais distante, né, as pessoas ficam meio assim, por que você está me mandando mensagem fora da sessão? Por que você está interessado em como eu estou no final de semana? E muitas vezes na supervisão também assusta, né, porque eu particularmente acho muito fácil ser aquele supervisor que dá ordem, né, tipo, quando você estiver lá, você faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E não é bem o jeito como eu curto a experiência de supervisão, né? Que é de chegar perto do aluno, entender quem ele é, o que ele está vivendo, o que está acontecendo aqui agora, né? Durante a própria supervisão. E aí eu acho que a terapia de aceitação e compromisso me ensinou um bocado, né? A viver a contingência direta e observar o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? E agora o que está acontecendo aqui é uma grande satisfação, uma grande alegria. E contem comigo aí para a live que vocês precisarem, quando vocês precisarem, tá? Estou por aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Rodrigo, então me aguarde que em breve eu vou fazer contato com você para a gente agendar essa live. Eu que fico aqui nessa função do canal, né? Então me aguarde. E em nome da Dia do canal dos Berrecas, agradecer você mais uma vez, assim como os meninos, eu também já acompanhava o seu trabalho, já fiz cursos também, já vi você em jornadas, né, dando palestra e tudo mais, realmente sua fala é sensacional, super didática. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa de hoje, e para quem estava acompanhando aqui, né, nos escutando nesse podcast, então, fica aí, se você ainda não conhece, né, o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, curta nosso trabalho e também compartilhe com seus amigos.